Boa noite. Estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Hoje tendo o prazer de receber em nossos estúdios o advogado Dr. Luciano Blandt. Boa noite, doutor Luciano. Boa noite. É um privilégio estar aqui, né, participando do programa. E vamos ver aí se a gente consegue informar alguma coisa sobre a semana. Nesta semana, o Jurídico News captou em seu radar jurídico alguma coisa relativa à interceptação descontrolada. Por gentileza, produção, o que o nosso radar jurídico tem para os nossos internautas dessa noite? Investiga 3 hipóteses para o grampo da conversa entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres. Que alguém tenha sido contratado por uma empresa privada para fazer a escuta, o desvio de conduta de um funcionário da ABIN ou a chantagem sobre um servidor público com o objetivo de criar uma crise. Boa noite, Cristina Serra. Em meio a muitas hipóteses e nenhuma certeza, policiais federais fizeram uma varredura no Senado. André, ainda tem tanta pergunta sem resposta nesse escândalo, não é? Boa noite. A polícia quer saber se o grampo foi feito no Senado ou no celular do presidente do STF. Em depoimento hoje à polícia, Demóstenes Torres disse que acha mais provável que tenha sido no celular de Gilmar Mendes. A expectativa agora é para o depoimento do ministro da Defesa, Nelson Jobim, na CPI dos Grampos. Nesta quinta-feira, Jobim confirmou que vai apresentar à comissão a relação dos equipamentos comprados pelo Exército para a Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN passou os últimos dias negando a compra de equipamentos para grampear ligações, mas o ministro da Defesa voltou a dizer que há aparelhos de escuta na lista de compras que ele apresentou ao presidente Lula e vai levar ao Congresso na semana que vem. Há uns que têm essas características de interceptação telefônica, outros não têm, outros são varredura, etc, etc. Um dos equipamentos da ABIN é o Oscor 2005, que, segundo especialistas, pode sim fazer interceptações. O Senado também adquiriu um igualzinho. A informação foi confirmada pelo chefe da segurança, que não quis gravar a entrevista. A justificativa é a mesma da ABIN, para fazer rastreamento. Desde quarta-feira, a Polícia Legislativa está percorrendo os gabinetes dos senadores para fazer uma varredura nos telefones. Na segunda-feira, sai a conclusão se o grampo na conversa entre o senador Demóstenes Torres e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, saiu daqui do Senado ou não. Para o senador, a probabilidade é pequena. Ele foi interrogado hoje pela Polícia Federal, que também está investigando a origem dos grampos e rastreou a central telefônica do Senado nesta quinta. É mais fácil que o grampo tenha sido feito no telefone móvel utilizado pelo ministro. Então essa é a conclusão primeira. E o ministro da Justiça concluiu um anteprojeto prevendo penas mais duras para grampeadores. Prisão de 2 a 4 anos e multas pesadas estão na proposta, que ainda será analisada pelo Palácio do Planalto antes de ser encaminhada ao Congresso. Se nós não enfrentarmos essa questão da arapongagem, essa questão da violação da privacidade, essa questão da utilização eventual até de aparatos públicos para fins privados ou de maneira ilegal, o nosso Estado de Direito não vai ser aperfeiçoado. Conosco aqui no estúdio a comentarista de política da Globo News, Cristiana Lobo. Boa noite, Cristiana. Nós vimos aí na reportagem... Boa noite, doutor Luciano. Pois é, nós estamos falando do nosso Estado Democrático de Direito. Como é que o doutor vê essa situação das interceptações telefônicas, embora autorizadas pela Justiça, já constatadas, que estão sobre nenhum controle? Todas elas descontroladas, não se sabe efetivamente pelo Poder Judiciário quantas interceptações existem em andamento, quantas foram feitas nos anos que se passaram. Para se obter essas informações, foi-se necessário obter informações das próprias operadoras de telecomunicação. Como é que o doutor vê o fato desse descontrole das interceptações telefônicas, mesmo aquelas autorizadas pela Justiça, ou até aquelas não autorizadas, mas que foram feitas através de instituições do nosso Estado Democrático de Direito, como no caso a ABIN e a Polícia Federal? É interessante, inclusive, quando você vê o ministro da Justiça falar em Estado Democrático de Direito, no momento em que
um órgão como a ABIN, que foi constituída para fazer levantamento de inteligência no exterior, para entregar ao presidente da República um cenário político do Brasil inserido dentre as nações, do posicionamento das nações em relação ao Brasil, ou seja, sempre estudos direcionados ao exterior para auxiliar as decisões do presidente da República, passa a ser usado para auxiliar o presidente da República a tomar posições relacionadas a entes internos, a eventuais políticos de oposição, a membros dos demais poderes que possam importunar ele em esta ou naquela decisão que ele venha a tomar, ou neste ou naquele planejamento, algo que ele tem em mente. E o ministro da Justiça, diante de todo esse cenário, vim falar em Estado Democrático de Direito. Infelizmente, na minha opinião, Estado Democrático de Direito no Brasil não existe mais. Nós estamos caminhando a passos largos para uma ditadura, e falo, aqueles que gostam de mencionar da ditadura militar, nós estamos caminhando para uma ditadura muito pior do que aquela que se verificou de 64 a 85. Doutor Luciano, se me permite o reparo, e com todo respeito, discordar da posição do ilustre colega, eu não posso concordar que a gente não esteja ainda no Estado Democrático de Direito, mas também não posso deixar de discordar com o colega que nós estamos caminhando para uma perigosa ditadura. Realmente estamos vivendo uma fase de transição, o Estado Democrático de Direito ele está resistindo, mas sofridamente. Estamos vendo que ele não está tendo força suficiente ainda para se manter íntegro. Há muitos desvios. Para que o nosso internauta entenda o que é um Estado Democrático de Direito e a diferença dele com uma ditadura, só gostaria de dizer o seguinte, resumidamente, na ditadura não existe regra a que o Estado esteja obrigado a seguir. No Estado Democrático de Direito, o Estado só pode fazer aquilo que a legislação feita por representantes do povo se permitiu que o Estado pudesse fazer. Então, ele se subordina a um regramento, a um direito que foi estabelecido, ao direito posto. Por isso, Estado Democrático de Direito. Democrático porque feito pelo povo, e de direito porque ele é regrado em regras de legislação de direito. E na ditadura não se tem isso. E muito embora muitas normas constitucionais e legais ainda estão sendo descumpridas, ainda há alguma resistência em vários setores, em várias instituições, seja na Polícia Federal, seja no Poder Judiciário, Ministério Público, que ainda estão resistindo, estão com muita dificuldade, ainda mantendo ainda um pouco de Estado Democrático de Direito que ainda resta. Será que eu estou iludido, doutor? Eu acho que você está muito otimista, na verdade. Veja bem, eu até me permito discordar num ponto. Num Estado, o que difere o Estado Democrático de Direito de uma ditadura não é o fato de que as normas escritas nesses dois estados, uma submete o Estado à norma e a outra, o Estado não é submetido a nenhum tipo de norma, ou as normas a que ele se submete são plenamente favoráveis a ele em detrimento ao povo. A diferença entre os dois é como essas normas são cumpridas no dia a dia, como elas são costumeiramente aplicadas. E o que nós vemos no Brasil, até para sair um pouco dessa questão dos grampos, os amigos do rei, por assim dizer, não estão sujeitos a nenhum tipo de normatividade, seja o Código Penal, seja a Constituição Federal, fugindo da questão dos grampos, que é uma questão séria. Esse aparelho que foi mostrado no vídeo, na realidade ele não é um aparelho que se destina a grampear um telefone apenas, é um aparelho extremamente moderno e caro, e que tem a faculdade de, inseridas algumas
algumas palavras ou alguns termos chaves e acionado, ele consegue captar ligações em um raio de diâmetro que eu não sei precisar exatamente qual é, mas qualquer ligação telefônica neste raio diametral dele, em que sejam pronunciadas essas palavras ou esses termos, ele consegue captar e começa a gravar, certo? Então, além da questão dos grampos, você tem, por exemplo, há um tempo atrás, até está sendo amplamente divulgado na internet, um vídeo que demonstra como ocorreu a invasão, a palavra é essa, da Polícia Federal nas propriedades da reserva lá, Raposa Serra do Sol, sem mandato, dizendo que estavam a mando do presidente da República, sendo impedidos pelos proprietários que diziam não, sem mandado você não vai entrar aqui, e o delegado da Polícia Federal quebrando corrente de porteira e invadindo com um homem armado, como se nós vivêssemos em pleno regime de ditadura mesmo. E só para confirmar, doutor, esse vídeo que o doutor mencionando revela um fato grave dentro do Estado Democrático de Direito. Mas, ainda na ilusão de que estamos no Estado Democrático de Direito, vou fazer essa pergunta. Doutor, tem conhecimento se o Ministério Público Federal adotou alguma medida em relação a esse abuso de autoridade, essa arbitrariedade praticada na Raposa Serra do Sol? Adotou. O prefeito de Paracaima está sendo processado criminalmente porque resistiu. Esse é o Estado Democrático de Direito. Eu vou acabar me convencendo que eu realmente estou iludido. Mas, em confronto a essa triste notícia no cenário democrático brasileiro, temos notícia de que o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha demorado muito tempo para tomar uma decisão desse naipe, tomou agora recentemente uma decisão no sentido de que a exceção para que seja quebrada o princípio de privacidade das comunicações telefônicas, que é a lei de interceptação telefônica, tomou uma decisão dizendo que tem que se respeitar a lei, que diz que só pode ser interceptado alguém que é alvo de investigação quando não é possível se investigar por outros meios em função de ausência de vestígios, e que essa interceptação deva ser fundamentada e não mais por 15 dias o período de interceptação, e se superior a isso, só se por decisão fundamentada por outros 15 dias, e não mais que isso. Essa notícia boa foi inclusive captada pelo nosso radar jurídico, que eu gostaria que fosse mostrada para os nossos internautas, da qual gostaria que o doutor Luciano Blandi fizesse seus comentários após a matéria. Por gentileza, produção. Consideraram o período do grampo abusivo e sem justificativa. Com a decisão, os empresários podem se livrar da sentença. Alexandre Garcia, essas medidas vão assegurar mais controle dos grampos? Pois é, Cláudia, o Conselho entende que os juízes só devem autorizar escuta quando houver indícios veementes de crime e não como preliminar para buscar esses indícios. Além disso, ontem o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que deve haver limites no tempo para a quebra do sigilo garantido pela Constituição. Na prática, 15 dias, prorrogáveis por mais 15, e não 2 anos, como no caso julgado ontem, que foram anuladas as provas colhidas pela longa escuta. Ontem, a comissão mista, o diretor-geral afastado da ABIN disse que a agência não tem sequer poderes para pedir à Justiça autorização para fazer escuta legal. E o ministro de Segurança Institucional recomendou que se espere pela investigação da Polícia Federal. Deve doer muito na ABIN ser investigada pela Polícia Federal. Há grande curiosidade na comissão do Congresso para saber por que um aposentado do Serviço de Informações trabalhava na Operação Satyagraha da Polícia Federal. E tudo isso pode beneficiar Daniel Dantas, já que escutas ilegais podem tornar viciado o inquérito.
Um advogado de Dantas afirmou que é ilegal a ABIN trabalhar na investigação, como foi confirmado pela própria agência. Enquanto se discute se a mala da ABIN também é de espionagem ou é só de contra-espionagem, é preciso não esquecer a grande questão. Quem espionou o telefone do presidente do Supremo e quem mandou espionar? Doutor Luciano Blange, a Polícia Federal parece que agora tornou-se vítima dos seus próprios grampos. Ela que agora é uma das suspeitas desse grampo ilegal que foi feito no Supremo Tribunal Federal, numa conversa entre um senador da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo suspeitos as funcionários da Polícia Federal e da ABIN, que participaram das investigações da Satiagarra. Como é que o doutor vê isso no cenário político? Esse desvio de instituições, de função das instituições, essas ilegalidades, essa história envolvendo novamente interceptação telefônica. A questão, na realidade, a questão não é saber quem interceptou, na realidade a questão é saber a quem interessa interceptar e ficar sabendo das conversas entre pessoas, entre membros dos dois outros poderes da República. Para quê? Com qual função? Havia alguma suspeita séria, formalizada em relação ao ministro Gilmar Mendes? Desculpe interromper, doutor Luciano, mas já interrompendo, o doutor fez uma boa colocação. A quem está subordinada a Polícia Federal e a ABIN? A ABIN está subordinada à Casa Civil, à Presidência da República. A Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça. E ambos estão subordinados ao governo, que, por sua vez, neste momento, é quem que está no comando? Qual partido, doutor? Só para lembrar os nossos internautas. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores. Então, seguindo uma lógica, eu perguntaria se as instituições ligadas ao governo estão sendo manipuladas a serem usadas para fins de interesse do próprio governo, então certamente o governo estaria imune a essa arma que ele usa contra os outros. Não seria ele próprio vítima das suas interceptações? Não poderia ele ser também interceptado telefonicamente de forma abusiva, como vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos? Num Estado democrático de direito, poderia. O Estado democrático de direito tem aquela questão dos pesos e contrapesos, mas, volto a dizer, nós não estamos mais vivendo sob um regime de Estado democrático de direito e a prova que nós podemos dar é que o recém-divulgado escândalo com o novo secretário-geral do PT, que parece que andou metendo a mão aí em mais 700 mil ou 700 milhões de reais, prova que nós não vivemos num Estado democrático de direito. Por determinação judicial do ministro César Peluso, relator do... Doutor, nós temos isso, a produção tem para poder mostrar para os internautas. Enquanto o doutor vai falando, a produção vai mostrar para os internautas. Relator do Supremo Tribunal Federal, foi determinado que se fizesse a interceptação telefônica das linhas de telefone do senhor João Lúcio Magalhães Bifânio, Alisson Januário, linhas essas instaladas na residência do cidadão e também em seu gabinete no Partido dos Trabalhadores. Parece, doutor, que o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, o Romênio Pereira, que também estava sendo investigado, a decisão dizia que não eram só os telefones dele, mas em qualquer telefone onde tivesse ele usando. Exatamente. Incluindo aí os telefones
da sala dele no Partido dos Trabalhadores. E ele, como diretor, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, que falava muito dentro das instalações do próprio Partido dos Trabalhadores, do próprio PT, sabe me dizer se foi grampeado o Partido dos Trabalhadores, o telefone dele dentro do Partido dos Trabalhadores, ou lá estava imunizado, porque a Polícia Federal, obviamente, está subordinada ao ministro da Justiça, que, por sua vez, é ligado ao governo, que, por sua vez, é do Partido dos Trabalhadores? Volto a dizer, em um Estado democrático de direito isso não seria problema nenhum. Mas no Brasil, onde nós não vivemos mais um Estado democrático de direito, a Polícia Federal não grampeou os telefones do senhor Romênio Pereira na sede do Partido dos Trabalhadores, sob o argumento pífio de que o PABX no local tinha muitos troncos, o que impossibilitava o grampo. Agora eu me pergunto, será que a sede do PT tem mais tronco do que a sede do Supremo Tribunal Federal? Esses problemas técnicos deixam uma suspeita muito grande sobre a Polícia Federal. Mas, sobre pelo menos alguns integrantes da Polícia Federal. Mas estamos vivendo num Estado democrático de direito, onde nele há a presunção da inocência, e até que se haja o trânsito em julgado de uma sentença condenatória contra alguém, todos devem ser tidos como inocentes. E vamos esperar que haja uma investigação a esse respeito. Sabe dizer se o Ministério Público Federal determinou alguma investigação para saber por que houve esses problemas técnicos para fazer o grampo em relação ao secretário-geral do Partido dos Trabalhadores? Por enquanto, não. Doutor, diz uma coisa, como é que vê essa situação do nosso Superior Tribunal de Justiça, que devemos elogiar a decisão da 6ª turma, onde existem renomados integrantes que tomaram essa decisão em relação à lei de interceptação, fazendo com que ela realmente venha a ser aplicada? O que o doutor diz? Por que se levou tanto tempo, tantos abusos foram cometidos pela Polícia Federal, para que a Justiça só agora viesse tomar esta posição de fazer com que a lei fosse cumprida? Se tivesse já, logo quando foi pela primeira vez provocada para se manifestar sobre esse tema, e tivesse assim decidido, será que todos esses abusos que ocorreram, inclusive esse que está agora acontecendo entre a ABIN e a Polícia Federal, teria ocorrido, doutor? Olha, já disseram que no Brasil não é necessário nenhum tipo de reforma legal, só era preciso fazer uma outra lei que dissesse que é obrigatório cumprir todas as outras. Na minha opinião, a decisão do STJ, embora louvável, é redundante, que a lei é muito clara. A própria lei ela já diz que o grampo telefônico deve ser feito mediante autorização fundamentada do juiz por 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Então, agora nós temos um acórdão que, na realidade, não diz nada mais do que a lei tem que ser cumprida. Isso não deveria ser necessário num país com as suas instituições em pleno funcionamento. Agora, por que se demorou tanto tempo para que se chegasse a essa decisão? Porque há pouco tempo atrás, não sei se o internauta lembra, em razão de grampos telefônicos, foi preso um cidadão de nome Daniel Dantas, que, segundo se diz, pode implodir a República se contar tudo o que sabe. Então, mais do que depressa, o pareado correu para blindar de forma que deslizes como esse não voltem a ocorrer. Doutor Luciano, a produção está aqui me informando que existe uma outra coincidência, creio que seja coincidência, em relação a esse episódio de problemas técnicos que a Polícia Federal enfrentou para interceptar as ligações de Romênio Pereira, secretário-geral do PT, envolvido nesse desvio de 700 milhões de reais dos cofres públicos, em relação a que estavam lá ali instaladas no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.
Parece que, além esses problemas técnicos nessas linhas telefônicas que não foram interceptadas, temos aqui informação de que as linhas telefônicas são da Brasil Telecom. Uma coincidência um tanto peculiar, em se falando de Daniel Dantas, do Brasil Telecom seria aquela empresa que comprou ações da empresa do filho do presidente, que é do Daniel Dantas, é isso? É aquela pequena empresa que recebeu aquela pequena fortuna de 5 milhões de reais. Isso, são coincidências que infelizmente a gente tem visto mais e mais acontecendo no nosso país quase que diariamente. Doutor, como é que vê essa situação de autoria, da responsabilidade pela interceptação de uma conversa entre o ministro do Poder Judiciário e um integrante, um membro do Poder Legislativo, o senador da República, que, embora tivesse uma investigação que deveria estar sobre a responsabilidade da Polícia Federal, teve a participação da ABIN e até de pessoas que nem eram funcionários de uma ou de outra instituição, mas que se permitiu que participasse. Como é que é possível isso dentro do nosso ordenamento jurídico? É o que eu volto a dizer. Essa história de insistir em querer saber quem grampeou, quem não grampeou, na realidade é uma grande cortina de fumaça. Primeiro, o fato da pessoa que se utilizou do grampo não ser um funcionário público, é uma pessoa que foi contratada, sabe-se lá como, na calada da noite pelo governo, já tem uma irregularidade. Segundo, se foi contratada pela ABIN, nós temos aí outra irregularidade, já que a ABIN não se presta a isso. Terceiro, se foi contratada pela Polícia Federal, temos outra irregularidade, já que a Polícia Federal dispõe de agentes pagos pelo Estado para fazer esse serviço. Então, você vê toda uma grande nebulosidade em torno da pessoa que aplicou, levou a efeito esses grampos, e toda uma curiosidade para saber quem é essa pessoa que fez os grampos, mas ninguém pergunta a quem beneficia essa indiscrição. Falando em benefício de inscrição, nós temos que quem estava dirigindo a ABIN e que foi afastado era o Lacerda, delegado Lacerda, que dirigiu também o departamento da Polícia Federal antes de dirigir a ABIN. Como é que fica essa situação da própria Polícia Federal estar investigando os seus pares? Haveria uma imparcialidade, uma investigação imparcial na busca dessa autoria? O Ministério Público vai estar acompanhando, a OAB está acompanhando, ou é só a Polícia Federal que está fazendo essa investigação, dessa vez, me parece, sigilosamente? Agora, a nova moda é todo o escândalo que aparece no governo, logo depois aparece o ministro Tarso Genro dizendo não, porque a Polícia Federal vai investigar. É óbvio que a Polícia Federal não tem a mínima isenção para investigar esse caso dos grampos, até mesmo porque existe a desconfiança de que a Polícia Federal fosse uma das organizações que determinou a execução desses grampos. Então, como é que uma instituição vai investigar a si própria sem fiscalização de ninguém, já que a investigação, ao que tudo indica, vai correr sob sigilo? É óbvio que não vai se investigar nada, provavelmente vão arrumar mais um Cristo, como arrumaram no último escândalo, que foi o escândalo do dossiê do FHC, arrumaram lá um funcionário de segundo escalão lá, que de repente foi ele que sozinho, não tinha nada para fazer, resolveu fazer um dossiê, porque não estava sem nada para fazer. Da mesma forma, se bobear, esse funcionário aposentado do SNI aí vai ser o Cristo da vez, vai ser ele que vai ser o
o responsável por tudo resolveu fazer sozinho. Estava passando na rua e resolveu cometer um ato de indiscrição contra o ministro do STF. Vai acabar por aí. Mas estou vendo uma pequena luz no final desse túnel da democracia, porque estou vendo agora a Polícia Federal envolvida num escândalo onde ninguém apareceu algemado perante as câmeras de televisão. Estou vendo aí o ministro Tasso Genro falando que existe no Estado Democrático de Direito aqui no Brasil a presunção da inocência e que não se pode presumir que nenhum integrante da ABIN ou da Polícia Federal seja culpado até que haja uma aprofundada investigação e um trânsito em julgado de alguma decisão. E estou vendo pela primeira vez a Polícia Federal dizer que não haverá vazamentos de informações na investigação que ela vai fazer em relação a isso. Como parece nunca ter acontecido nas últimas operações que a gente tem visto, que as interceptações estão todas aí aparecendo na mídia. O doutor vê realmente uma possibilidade de uma mudança na posição da Polícia Federal, passando a respeitar os direitos fundamentais, não fazendo nenhuma execração pública de pessoas algemadas, nem chamando a imprensa para acompanhar operações, mantendo o sigilo sobre as interceptações que tem. O doutor vê uma mudança de postura da Polícia Federal daqui para diante? Não, deixa eu explicar uma coisa. Existe uma diferença entre democracia e democracia petista. Democracia petista é assim, se o Fernando Henrique Cardoso está na presidência da República, é perfeitamente legítimo e democrático juntar 10 mil estudantes e ir para a porta do Planalto pedir a cabeça do Fernando Henrique Cardoso. Não importa o que Fernando Henrique Cardoso fez, ele pode não ter feito absolutamente nada. Se Luiz Inácio Lula da Silva está na presidência da República, 10 estudantes na porta falando Lula fora, é golpe de Estado. Essa é a democracia petista. Nesse esquema de democracia petista, o Estado Democrático de Direito, ele serve quando interessa a eles. Então, o que acontece? Como agora não interessa que se dê ampla publicidade às investigações dessa questão do grampo, porque pode, de repente, vazar alguma informação sobre a cúpula do poder que não é interessante que o povo, a Nata Guinara, saiba, então se faz em sigilo como a democracia manda. Como tem muita gente poderosa, ligada ao governo, que ficou incomodada, doeu os pulsos de ser algemada, então não se algema mais ninguém. Essa é a democracia petista. A democracia petista, ela age em proveito próprio. E a massa, a Nata Guinara, que se vire com o resto que sobrar. Doutor Luciano, falando nessa democracia petista, o doutor vê como coincidência ou vê alguma relação no fato dessas interceptações telefônicas terem causado a execração pública de pessoas que hoje seriam graves concorrentes à Prefeitura, por exemplo, de São Paulo, em detrimento da candidatura do PT. Por exemplo, Paulinho da Força Sindical. Não fosse o episódio de interceptação telefônica que o envolveu, creio que ele seria o candidato natural do partido que ele pertence à Prefeitura de São Paulo. Do PDT, ele é presidente, inclusive, do Diretório Estadual do PDT. O Paulo Maluf, que, embora seja candidato à Prefeitura de São Paulo, teve também a sua imagem arranhada por aquela execração pública feita em decorrência também de uma interceptação telefônica. Todas elas vindas da Polícia Federal e não das polícias estaduais. Outra coincidência, da Polícia Federal, aquela que está atrelada ao Ministério da Justiça. O doutor vê essas situações como coincidências ou com relações com o processo eleitoral brasileiro? Então, vamos falar em coincidências. O grande problema do brasileiro é que o brasileiro não tem memória. Graças a Deus eu tenho uma memória privilegiada. As coincidências começam em 2003. Em 2003, uma candidata com franca chance
de conseguir o cargo de presidente da República era a senhora Rosiana Sarney. E de repente, mais do que de repente, surge num cofre, num escritório, de um diretório, num canto qualquer, lá na terra dela, um cofre recheado de dinheiro. Explodiu-se um escândalo, e a dona Rosiana Sarney retirou a candidatura dela e nunca mais se falou desse dinheiro, de onde era, o que aconteceu, se ela foi processada, nada. Passamos à segunda coincidência. 2005, a última eleição, 2006, a última eleição, a reeleição. Descobre-se dentro de um hotel em São Paulo 3 aloprados, um mundaréu de dinheiro, prontos para comprar um dossiê contra José Serra. Outra coincidência, os aloprados, nada aconteceu com eles, nunca mais se falou sobre isso, sumiu essa história, não se sabe onde eles estão. Agora, a Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, pouco antes de começar a disputa eleitoral por São Paulo, o PT, sempre o PT, em São Paulo, chegou a pedir o impeachment do prefeito Kassab, baseado em algum penduricalho qualquer que não foi para frente, e eles fazem barulho. A grande diferença é que esse povo faz barulho, ao passo que a oposição, se é que ela existe, deixa as coisas morrer. Mas então, o doutor vê como essas situações como mera coincidências ou há uma relação com os partidos que estão no governo, em dominância do governo? Por exemplo, nesse momento, se perguntarem para mim qual a instituição de maior credibilidade no país hoje, eu votaria nas Forças Armadas. Que me parece, e isso tem ficado muito claro no episódio da Raposa Serra do Sol, mencionado aqui pelo Dr. Luciano, que foi uma das mais isentas instituições em relação ao episódio. Não ficou pressionando o poder a tomar decisão, porque muito me espantou o seu ministro da Justiça dizer que está ali na Raposa Serra do Sol, com a Força Nacional e a Polícia Federal, para que fosse mantida a demarcação, que ele esperava que fosse, inclusive, essa demarcação fosse mantida pelo Supremo Tribunal Federal. Quando, na verdade, a função do ministro da Justiça é fazer com que as forças da qual ele comanda estejam lá para assegurar o cumprimento da decisão judicial, seja ela lá qual for. E me parece que a única instituição que demonstrou estar a serviço do Estado brasileiro e não do governo que está no comando do país foram as Forças Armadas, inclusive nesse episódio da Raposa Serra do Sol. Como é que o doutor vê em relação às instituições, Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, e as instituições que estão atreladas a esses poderes, a qual que não está a serviço de um partido político, a que está realmente a serviço da nação? Você tem razão quando você fala que as Forças Armadas, pelo menos aparentemente, são as únicas instituições que ainda se encontram a serviço da nação, e não a serviço de um partido político ou de uma corrente ideológica. Como eu volto a repetir, nós não vivemos num Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito pressupõe alguns direitos básicos. Direito de propriedade, que já não vinha sendo respeitado pelo MST e companhia, que é protegido, claramente protegido pelo governo federal. Agora, o governo federal usa o próprio aparato do Estado para avançar sobre o direito de propriedade das pessoas. O direito ao sigilo telefônico, o direito à sua intimidade
sendo utilizado sendo vilipendiado pelo próprio aparato estatal, e nessa bagunça toda, as únicas instituições que você vê serenas, respeitando o Estado democrático de direito agonizante, são as Forças Armadas. Até em relação a esse julgamento no STF, eu acho que foi uma das cenas mais dantescas, ridículas, que eu já vi. Foi aquela senhora com a cara pintada de índia, mexendo num laptop e falando com voz chorosa de que os índios tinham a sua terra onde estavam enterrados os seus ancestrais. Soou de uma falsidade, de um contrassenso tão grande, que a única pessoa que não percebeu isso foi realmente o ministro relator, infelizmente. E tenho visto também, doutor Luciano, uma estranha campanha, se é que eu posso chamar de campanha, que o governo federal vem fazendo em relação à lei de anistia, falando sobre tortura, sobre a época da ditadura. Estão, neste momento, reinaugurando e reinstalando a sede da UNE, que foi destruída na época da ditadura militar aqui em São Paulo, aliás, no Rio de Janeiro. Enfim, eu estou vendo uma propaganda maciça, tentando pelo menos colocar a população contra as Forças Armadas, que neste momento do nosso país é a única instituição que me parece isenta. Podem haver outras, das quais eu não tenha percebido, porque não estão sempre na mídia, mas as que têm surgido na mídia, me parece que apenas a instituição das Forças Armadas é que tem verdadeiramente defendido os interesses da nossa nação e do povo brasileiro. E depois disso, desse episódio, curiosamente, coincidentemente, da Raposa Serra do Sol, tenho observado essa, vamos chamar de campanha maciça do governo brasileiro, de políticos do governo federal, se manifestando e falando e tentando levantar e relembrar as épocas da Revolução de 64. O doutor tem observado a mesma coisa? Sabe a razão disso? Tenho observado e, infelizmente, tenho percebido um equívoco na compreensão desses atos pelos estrategistas militares. O equívoco se dá em achar que isso é um puro ato de revanchismo. Não se trata de revanchismo, se trata de um processo bem engendrado, bem planejado para desestruturar, desmontar as Forças Armadas. Por quê? O Partido dos Trabalhadores é um partido de ideologia marxista. O último passo para a implantação da dita ditadura do proletariado é a criação do Exército de Libertação Popular. O Exército de Libertação Popular não coabita em uma mesma nação com o Exército Nacional. Primeiro é preciso desestruturar o Exército Nacional para depois se montar o Exército de Libertação Popular. Eu já vou cantar uma bola hoje, dia 10 de setembro. Não li ainda, mas tenho certeza que neste plano do seu Mangabeira Unger de reestruturação das Forças Armadas, vai haver algum item relacionado à integração das Forças Armadas latino-americanas ou sul-americanas. Por quê? Porque você fazendo uma linkagem de todas as Forças Armadas dos países ideologicamente macomunados com o Partido dos Trabalhadores, com a ideologia dos Partidos dos Trabalhadores, você acaba de vez com o foco de resistência, por um motivo muito simples. Você pega um major que toma conta de um quartel operacional aqui em São Paulo e manda ele tomar conta no quartel na Bolívia, e pega o cara lá da Bolívia e bota ele para tomar conta no quartel aqui. Como é que você organiza uma resistência? Perde-se a identidade nacional, né? Perde-se a identidade do nacionalismo. Acabou. Como é que você vai organizar, eventualmente, uma resistência democrática a um eventual plano de tomada ditatorial do poder? Não existe como. Mas nós estamos falando aqui de um partido que está, neste momento, no governo do nosso país, a qual devemos todo o respeito, enquanto governo, mas que também não podemos esquecer que
está envolvido com a fundação do Foro de São Paulo, onde há participação de várias organizações criminosas nesse Foro de São Paulo, como as Farc e outras mais. Não podemos esquecer da participação de alguns ilustres membros do governo federal, da cúpula do governo federal, do Partido dos Trabalhadores, no diálogo interamericano, não é isso, doutor? E a esse respeito, o doutor pode nos falar alguma coisa antes de passarmos as perguntas dos internautas, que a produção está me informando que tem muitas, que os internautas estão querendo fazer perguntas ao doutor. A esse respeito, o que o doutor tem para nos dizer? Olha, para ser bem rápido e dar espaço para os internautas, eu vou botar duas comparações bem simples. Nas últimas, nos Jogos Pan-Americanos, 3 atletas cubanos aproveitaram o ensejo e tentaram picar a mula, fugir para o Brasil, mal sabiam eles. Organizou-se a Polícia Federal para dar busca a esses sujeitos, prenderam os sujeitos, botaram os sujeitos no avião venezuelano e mandaram de volta para Cuba. Agora, mais recentemente, recuperou-se no computador daquele líder das Farc que morreu, e-mails do dito padre, autoproclamado padre Olivério Medina, em que ele confessava as suas relações íntimas com a cúpula do Estado brasileiro. Um constrangimento em nível internacional como esse era motivo mais do que suficiente para se pegar esse padre e tocar ele daqui para fora. Mais do que isso, quando foi concedida a residência para ele aqui, foi concedida sob a condição de que ele não se envolvesse em atividades políticas e não se envolvesse com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia aqui. Ele está mais do que provado de que ele se envolveu. Alguém aí ouviu falar que o governo está pensando em pegar Olivério Medina e tocar ele daqui para fora? Ele continua no Brasil e mais, a mulher dele é funcionária pública indicada pelo presidente da República, ganhando um jeton altíssimo. Faltando aqui nesse programa o Jomir Betting para dizer aqui que isso daqui é uma vergonha. Mas temos muitas perguntas dos internautas para o doutor. Pouco tempo aqui a produção está nos informando, por isso vou pedir à produção que selecione algumas das perguntas e, se puder ser mais objetivo possível. Ok. Por gentileza, produção. Aqui, doutor Luiz, o Heitor de Vila Velha está perguntando: o que pode ser feito para melhorar a Polícia Federal? A Polícia Federal tem que ser um órgão eminentemente técnico. Você não pode envolver na Polícia Federal questões ideológicas. E no atual nível de governo que nós temos, tudo para o governo atual é ideologia. Então, você pode perceber, não só em relação à Polícia Federal, mas em todos os órgãos do governo, órgãos que deveriam ter lideranças e diretorias eminentemente técnicas, são ocupados pelos companheiros de viagem. Basta que você dê a chefia desses órgãos, coloque pessoas eminentemente técnicas e competentes para exercer seu ofício. E se me permite acrescentar, doutor Luciano? Viu, Heitor? Eu acho que a Polícia Federal, por se tratar de uma polícia judiciária, estaria muito mais hábil a prestar o seu serviço, mais isenta, se tivesse ligado diretamente ao Poder Judiciário. Me arrisco aqui a dar essa sugestão. Claro. Pois não, continua, produção. Aqui tem mais uma mensagem da Gabriele de Campinas. Acredito que bandido é bandido, todos devem ser algemados, até ladrão de galinhas. Gabriele, você tem que levar em consideração uma coisa: nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Você não pode algemar uma pessoa simplesmente com a função de causar um constrangimento, causar uma punição a ela antes dela ser julgada pelo Poder Judiciário, que é quem tem competência para tanto. O que nós vemos, e quando eu falo isso, eu falo que não falo só relacionado aos grandes
empresários que recentemente foram presos, mas o que nós vemos também com gente humilde, com gente na favela, é a polícia algema, sem a pessoa oferecer qualquer tipo de risco, qualquer tipo de resistência, algema somente para causar uma humilhação, um constrangimento para aquela pessoa, ou na comunidade onde ela vive, ou quando é um bambambam desses, perante a sociedade inteira. Não é bem por aí. Se me permite complementar, como todo Estado democrático brasileiro, o nosso prevê na sua Constituição o princípio da finalidade. Então tem que se observar a finalidade. Qual a finalidade de se algemar alguém? Não pode ser execração pública, tem que ser essa que o doutor Luciano disse, de impedir que alguém se violente alguém e agrida alguém, ou até para impedir eventual resistência à prisão. Próxima pergunta, produção. Aqui a pergunta de Teves, Minas Gerais. Qual a relação da Sarney com tudo isso? A relação que nós colocamos da Rosiana Sarney era das coincidências que nós vemos sempre que o Partido dos Trabalhadores tem seu projeto de poder ameaçado. Rosiana Sarney era candidata à presidência, as pesquisas prévias demonstravam que ela tinha franca preferência no eleitorado. Lógico, a gente ainda não estava em época eleitoral, eram as pesquisas pré-eleitorais, e de repente surgiu num escritório, num canto qualquer, não sei quantos milhões de dólares num cofre, criou-se um escândalo na mídia, ela retirou sua candidatura diante desse escândalo e ninguém foi punido, como a gente vem vendo reiteradamente acontecer. Doutor Luciano, estamos chegando ao final do nosso programa, estamos com o nosso tempo no limite. Gostaria que o doutor desse suas últimas palavras e, se possível, colocasse à disposição dos internautas, inclusive para esses da qual não foi possível repassar as perguntas, seu e-mail, seu telefone. Olha, eu vou colocar rapidinho. Como eu disse, nós estamos em franca destruição da sociedade democrática de direito. O brasileiro não pode abrir mais mão de uma vírgula de suas liberdades, por mais bem intencionada que seja a desculpa para dispor dela. Nós temos que preservá-las, porque quando nós acordarmos, talvez seja tarde. Eu vou deixar o meu e-mail, quem quiser colocar alguma questão. Meu e-mail é lucianobland@yahoo.com.br, lembrando que Bland é B de bola, L de luva, A de amor, N de navio, D de dado, Y. E o telefone, doutor? Tem algum telefone para o internauta se quiser fazer algum contato? O telefone do meu escritório é 11 São Paulo, 2823-9666. O programa Jurídico News gostaria de agradecer a sua presença em nossos estúdios e aos internautas gostaríamos também de agradecer a paciência de nos ter assistido e avisar que na próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos aqui com mais um Jurídico News pela Just TV. Boa noite.